Barbieri aqui ao vivo. Barbieri, Emerson, boa noite. Mais uma vez, prazer falar contigo aqui ao vivo na 102 FM. Queria sua análise dessa partida, desse confronto contra o adversário, que é o adversário da final da Copa Sul-Americana. O que nós podemos observar é que no primeiro tempo o Braga foi melhor, mas depois dos 10 minutos do segundo tempo o time caiu demais. Eu queria saber de você o porquê houve essa queda de rendimento, principalmente no segundo tempo. Boa noite, já. Boa noite. Eu acho que a equipe fez um bom primeiro tempo, fez um bom segundo tempo também. A gente acabou tomando um gol num lance de infelicidade nosso, e depois a gente teve que ir para cima, teve que se expor, mas teve boas oportunidades, a principal com o Ítalo, num cara a cara com o Santos, mas a gente não conseguiu definir, né? O Atlético tem essa característica de ser uma equipe que defende com muitos jogadores, explora bastante os erros do adversário, os contra-ataques, e hoje eles acabaram sendo mais eficientes e felizes. Barbieri, Silvio Loredo, Futebol Total, prazer em ouvi-lo mais uma vez, uma ótima noite para você. É inevitável, Barbieri, até para a gente, para o torcedor, fazer uma projeção do dia 20. Tá? Nós sabemos que o foco é o brasileiro, você ainda tem 3 jogos até chegar o dia 20 nesse jogo contra o Atlético, e o que a gente percebe é que você não vai ter muito tempo para treinar esse time também visando a final, porque é jogo em cima de jogo, então pouca coisa vai se mudar, tanto do Atlético como do Bragantino, a não ser alguns jogadores, que a gente espera até do seu lado que possam voltar, possam reforçar o time na grande final. Pensando nesse jogo do dia 20, eu sei que ainda é cedo, me desculpe mais uma vez falar disso, mas com pouco tempo de treino, o que se pode melhorar, o que se pode treinar? É mais bola parada, defensiva, ofensiva, pequenos detalhes, porque às vezes um jogo decisivo pode se ganhar ou até se perder num detalhe, como no gol hoje do Marcinho, no lance de bola parada. Enfim, dá para se pensar alguma coisa ou vocês estão totalmente desligados do dia 20, Barbieri? Não, a gente tem, lógico que o dia 20 como um horizonte, como um norte. Eu acho que a gente tentou já ajustar algumas coisas, a gente teve o controle do jogo a maior parte do tempo, eles chegaram muito poucas vezes a finalizar no Cleiton, mas no final, porque como eu digo aí, com o placar a favor, o jogo ficou um pouquinho mais aberto, mas a gente tem que tentar fazer ajustes sim. Eu também acredito que não vão haver grandes mudanças de ambos os lados, mas a gente tem que melhorar. Os detalhes fazem a diferença sempre, ainda mais numa final, num jogo único. Eles podem ter um peso, sem dúvida nenhuma, ainda maior. A gente vai cuidar desses detalhes. Claro que a gente tem essa sequência de jogos antes, é importante pontuar, é importante seguir com a cabeça, mas essa divisão de atenção era inevitável. A gente é que tem que agora procurar ter bastante maturidade para conseguir encarar esses jogos que a gente tem pela frente, já como uma preparação para a final também, procurando ter um bom desempenho, procurando fazer bons jogos. E aí, quando a gente tiver alguns dias ali antecedentes à final, tentar fazer os ajustes possíveis para que a gente busque um outro resultado no dia 20. Eu acho que, em função do que aconteceu hoje, eu estou muito mais otimista do que pessimista em relação a isso. Eu acho que faltou apenas alguns detalhes para a gente ajustar aí, para a gente conseguir ser ainda mais dominante e conseguir fazer os gols que a gente precisava. Boa tarde, Barbieri, Mário do Correio de Atibaia. Como você vê essa partida e analisa os 90 minutos, você acredita que as duas equipes testaram durante a partida? E eu queria saber sobre a opinião sua, sobre a reação de alguns torcedores que se retiraram após o segundo gol do Atlético Paranaense da partida. Bom, boa noite. Eu acho que o Atlético foi fiel ao que tem sido a identidade e a proposta deles ao longo do tempo. O Bragantino também procurou ser fiel à sua proposta, procurou ser protagonista do jogo, procurou assumir o controle do jogo. O Atlético é uma equipe, como eu disse, que se defende com bastante jogadores e tem jogadores rápidos na frente. Em alguns momentos adianta a marcação para pressionar um pouco mais, mas em geral explora mais os contra-ataques, as inversões, enfim, foi o que aconteceu no jogo. Eu acho que o resultado ou o placar não diz aquilo que de fato ocorreu dentro do campo, mas o fato é que ele está aí, a gente perdeu 3 pontos que para nós somos importantes, a gente está frustrado nesse sentido, mas a ideia é que a gente possa usar esse jogo como aprendizado
para o dia 20. Então, se os erros tivessem que acontecer, que acontecessem agora, a gente vai aprender com eles e no dia 20 a gente vai ser uma equipe muito mais preparada e muito mais forte do que a gente foi hoje. Sobre o segundo ponto da pergunta, eu não posso responder sobre o comportamento de outras pessoas, só respondo pelo meu. Boa noite, Barbieri, Angelito da TV Bandeirantes de Campinas. Exatamente nesse ponto que eu queria tocar, né? O resultado de hoje foi adverso para o Bragantino, não foi um bom resultado dentro do Campeonato Brasileiro. Mas o resultado, ele já serve de uma maneira de motivação para que a equipe possa entrar em campo no próximo dia 20 já em busca do resultado. E você acredita que a tendência técnica do outro time deverá ser mantida ou será alterada? Porque vocês dois, os dois técnicos, terão agora esses 13, 12 dias para estudar um ao outro, não é? Você acredita que haverá muitas alterações no próximo dia 20? Não, eu acredito que não vão acontecer grandes alterações, até por conta das sequências de jogo, o tempo que se tem para treinar, enfim. Sobre o resultado, volto a dizer, eu acho que é importante que a gente use isso como um degrau de aprendizagem, que a gente possa crescer e evoluir para a gente chegar mais preparado no dia 20. É isso que a gente vai fazer, é um jogo único, uma decisão importante para o clube, para os torcedores, para a cidade de Bragança, enfim, para a marca mundial aí, é uma primeira final internacional de todos os clubes, então é um momento importante, a gente vai fazer de tudo que tiver ao nosso alcance para no dia 20 fazer um grande jogo. Mas agora, o jogo de hoje finalizado, a gente tem que pensar já no Santos na quarta-feira, que é o próximo desafio que a gente tem pela frente. Barbieri, Ana, do Bragança em Pauta, boa noite. Para esse jogo de quarta-feira e para os próximos jogos antes da final, você pretende aí poupar os jogadores pensando na final e aproveitar para dar minutagem, como você sempre gosta de falar para os jogadores mais novos, ou não? Vai continuar usando força total aí, com foco primeiro no brasileiro para depois pensar na final? Olha, o que a gente vai fazer é não correr nenhum risco que seja excessivo, né? Se existir algum risco acentuado de lesão, alguma possibilidade de algum jogador vier a se machucar, claro que a gente vai ter um cuidado, porque a partir desse momento você não tem mais tempo hábil, né, para recuperar caso isso aconteça. Agora, fora isso, a gente vai seguir avaliando jogo a jogo. A minha ideia já era poder contar com todo mundo nesse jogo de hoje, não foi possível, mas aqueles que estavam em melhor condição iniciaram o jogo, então eu vou seguir dessa mesma maneira até o dia 20. Barbieri, boa noite, é Cássio da Costa, da 102 FM. Queria perguntar para você em relação à parte tática da equipe, porque você habitualmente vem jogando com autênticos 3 meio-campistas, né, e com a saída do Pedrinho acabou não tendo uma sequência, você acabou optando por mudar a formação da equipe, né, com o Arthur hoje sendo o segundo atacante, nos 2 jogos anteriores o próprio Gabriel Novaes fazendo uma dupla com o Ítalo, depois o Alejandro. O que é que você sentiu dessa sua ideia até a final contra o Atlético Paranaense na Copa Sul-Americana? É utilizar realmente essa formação ou você pretende voltar com autênticos 3 meio-campistas e tá aproveitando, né? Qual a posição hoje ainda em relação a Praxedes, a Lucas Evangelista? Enfim, vai dar tempo de utilizá-los até a final da Sul-Americana? Olha, em relação às mudanças, a gente tem feito sempre as escolhas pensando na melhor equipe para aquele momento e para aquele jogo, né, em função das circunstâncias. A gente tem alternado bastante a equipe aí, eu não tenho o número exato, mas deve fazer pelo menos uns 2 meses aí que eu não consigo repetir os jogadores, e isso muitas vezes são por circunstâncias que eu não controlo, né? Mas a gente está sempre buscando as melhores soluções, enfim, buscando sempre colocar uma equipe competitiva e que possa fazer frente ao adversário, né? Em relação ao segundo ponto da pergunta, volto a dizer, eu acho que vocês têm que ver com o pessoal da assessoria qual que é o pronunciamento oficial do departamento médico. Eu já me manifestei anteriormente sobre as 2 questões, né? Uma é clínica, a outra é competitiva. Eu estou aguardando ainda que esses jogadores possam estar à disposição para que eu possa, enfim, colocar eles, reintegrá-los no grupo e ver se existe a possibilidade de contar com eles no dia 20. Barbieri, Sérgio Loureiro do Futebol Total.
Tá perfeito, só acho que é muito vago, né? Porque o departamento médico não se pronuncia. E a gente fica naquela sem saber o que está acontecendo, né? O que aconteceu com o Prachetes de tão sério? O que aconteceu com o Lucas Evangelista de tão sério? Porque não é culpa sua mesmo, só que o negócio está muito nebuloso. O torcedor fica, né, nos questionando, perguntando, e a gente não sabe o que falar. Mas vamos então esperar que tenhamos alguma resposta. Na quarta é o Santos, que perdeu hoje para o Palmeiras. O Bragantino pela primeira vez perde a segunda seguida no campeonato. Talvez o temor seja, se o time não jogando mal, né, e não jogou mal, como você falou tanto hoje, talvez até lá contra o Cuiabá, mas ele pega Santos, Fortaleza e Grêmio. E pegar uma sequência, de repente, que no emocional possa de alguma forma interferir para o dia 20. Como trabalhar isso, né? Sabendo dessas dificuldades daí, e mesmo vendo, e você tem toda a razão quando você respondia ao Silvio, né? Que o jogo de hoje serve para você observar realmente o que tem que ser feito, e é muito positivo, né? Eu também acredito daquilo que eu vi hoje, né? O Furacão Atlético é isso, ele fez isso com o Flamengo, né? Os escanteios, ele tinha 11 jogadores dentro da grande área. 11 dentro da grande área. Quando o Bragantino ia cobrar o escanteio, você vai ver isso. Mas como trabalhar esse grupo para que os resultados, nem que, né, sejam empates, enfim, mas que não entrem numa maré agora nesse momento, para chegar dia 20, e eu vou recordar, o Silvio me dizia aqui, a gente perdeu da Chape na véspera do jogo com o Libertad. Só que daí você foi para a Bahia, fizemos um bom jogo lá, empatamos, e parece que o astral já foi outro, né? E perder da Chape aqui era muito ruim. Então, de que forma também controlar isso agora, para até dia 20 a gente continuar nessa toada, Barbieri? Eu acho que é ter maturidade para saber separar as coisas, Loredo. Eu acho que o próprio Atlético Paranaense é exemplo, porque até ele conquistar a classificação em cima do Flamengo, ele vinha de uma sequência grande de derrotas, empates, sem vitória. Quer dizer, é conseguir virar a chave e entender que as competições elas são distintas, que o que aconteceu na segunda-feira ou no domingo não necessariamente precisa ser carregado para quarta ou para quinta-feira, né? São competições diferentes. Eu acho que tanto para quarta-feira a gente precisa virar a chave para fazer um grande jogo contra o Santos, assim como no dia 20 a gente tem que entender que é outra competição, que é outro momento, que é um jogo único e virar a chave independente dos resultados. E isso vale também se a gente tiver 3 vitórias, para a gente não chegar com euforia, com empolgação e achar que as coisas vão acontecer em função dos últimos resultados. Se tem uma coisa que esse esporte demonstra sempre é que o resultado de ontem não tem valor nenhum. Sempre é preciso, desde o início do jogo, se dedicar, lutar, se sacrificar e fazer o máximo possível para conquistar os pontos em campo. É isso que a gente vai fazer sempre. Boa noite, Barbieri. Rodrigo Seixas, do Correio de Atibaia. No primeiro turno você também fizeram um jogo com o Atlético muito equilibrado, uma partida em 2-2 lá, hoje foi 2-0, mas não mostra tanto o equilíbrio que foi o jogo em alguns momentos. E eu queria que você destacasse quais você acha que são alguns aspectos que o time tem que prestar mais atenção no duelo do dia 20, pensando no Atlético que defende até com 3 zagueiros, Marinha muitas vezes com 5, que defende muito bem e sabe muito desses contra-ataques. Então acaba sendo muito importante você trabalhar no time formas de furar essa defesa de 5 e poder fazer 1-0, até para não correr o risco do roteiro parecido com o que foi hoje e com o que o Atlético usou em outros mata-matas. Bom, eu acho que você já respondeu a pergunta por mim, porque você me perguntou o que eu preciso fazer, você já disse o que eu tenho que fazer, então a resposta já está dada aí, estou de acordo com você. (102) pode fazer a última pergunta. Maurício Barbieri, boa noite, Vitor Hugo pela 102. E no final da partida, notamos que você foi conversar com o árbitro da partida, o Daronco. Qual foi o papo que você teve com ele? Ficou insatisfeito com alguma marcação durante o jogo? E também já pensando no próximo compromisso, que é contra o Santos, fora de casa. Hoje eles perderam para o Palmeiras dentro de casa e estão numa zona bem desconfortável no campeonato. Como você pretende usar o seu time e também porque vocês são um dos melhores dentro, ou melhor, fora de casa, né? Com a vitória do Palmeiras, o Palmeiras assumiu essa condição de melhor visitante,
mas o Bragantino também está ali entre os melhores, longe do Nabizão. Não, com o Daronco foi tranquilo. Eu queria perguntar mais sobre alguns critérios. Eu entendi que alguns jogadores do Atlético Paranaense, em especial o Zé Ivaldo, fizeram muitas faltas, um número excessivo, e eu achei que isso deveria ter sido olhado de outra maneira. Enfim, ele passou a visão dele, tá tudo certo, tá tudo tranquilo. Em relação ao Santos, eu acho que sim, que a gente tem um desafio grande pela frente. Realmente eles estão numa condição que, vamos dizer assim, não condiz com a grandeza da equipe deles, mas faz parte, o campeonato é duro para todo mundo. Tenho certeza que vai ser um jogo difícil, complicado. Na Vila sempre é muito difícil jogar, mas agora a gente tem que pensar em recuperar os jogadores, enfim, em procurar fazer boas escolhas para que a gente possa fazer um grande jogo lá na quarta-feira.